Fernando, vamos começar pelo básico. O que é a próstata, para que serve? A próstata é uma glândula que é exclusividade dos homens e que participa da reprodução. Então ela produz boa parte do sêmen. O sêmen ele é produzido pelos testículos, tem o espermatozoide, a gente tem a vesícula seminal que produz uma parte do sêmen e a próstata produz o grande volume do líquido seminal, que é o líquido que leva o espermatozoide vivo até o óvulo. Então essa é a única função da próstata, a reprodução. Agora, quando você fala do câncer de próstata, grande parte desses cânceres são silenciosos. O que seria um sinal de alarme ou um ponto de atenção para poder detectar isso precocemente? Como você bem reforçou, Cláudio, a grande maioria dos casos de câncer de próstata, eles são silenciosos. Como a próstata ela envolve a uretra, envolve a via urinária, quando esses tumores crescem muito, eles normalmente se associam a sintomas urinários, sintomas miccionais. Então, dificuldade para urinar, uma frequência grande para urinar, um jato urinário mais espremido, acordar muitas vezes à noite para urinar. Claro que esses sintomas eles não são exclusivos do câncer de próstata, eles são até mais frequentes com o aumento benigno da próstata, que é uma doença mais comum do que o câncer. Mas eles podem também acontecer no câncer. Na maioria das vezes, o câncer ele surge e por muitos meses ou anos ele não traz sintomas. E aí vem a importância dos exames, né? A gente tem o exame de PSA, que a gente deve se aprofundar mais adiante, que é um exame extremamente importante, mas é um exame que surgiu e que permite cada vez mais um diagnóstico precoce desses tumores. Então, mesmo que o homem não tenha sintomas, a gente consegue ter indícios de que tem alguma coisa de errado e a gente pode ir atrás para tentar detectar esses tumores precocemente. Esses sintomas urinários, eles fazem parte daquilo que nós referimos como sendo prostatismo? Sim, esse é um termo amplo, né, genérico, que se refere aos sintomas que se associam à próstata. A gente tem algumas doenças na próstata. Talvez a mais comum seja o aumento benigno. Pode ter uma infecção na próstata, uma prostatite, pode ter um tumor, um câncer de próstata. Então, todas essas doenças podem levar a sintomas prostáticos que são chamados de forma genérica como prostatismo. Agora, dentro do contexto do câncer prostático, existem alguns graus de agressividade. Como é que você pode traduzir para a gente de uma forma simples para que as pessoas entendam o fato de você poder detectar precocemente, mesmo que seja um câncer de natureza agressiva? Quando a gente está falando de câncer de próstata, em geral a gente está falando de um câncer que a gente chama de adenocarcinoma, que é responsável por 95% dos casos de câncer de próstata. Então, mesmo esse tipo mais comum de câncer de próstata, ele pode ter variações. A gente costuma graduar ele em 5 níveis, 5 graus. E esses graus significam a célula do câncer, ela é mais parecida com uma célula normal da próstata ou ela é muito diferente de uma célula normal. Então, quanto mais diferente da célula normal, maior o grau. E isso é importante porque quanto maior o grau, mais rápido essa célula cresce e mais rápido ela se espalha, ela se desprende da próstata e vai pela circulação sanguínea para algum outro lugar do organismo. Então, os tumores com graus menores, grau 1, grau 2, eles são tumores que crescem mais devagar, mais lentamente, são mais indolentes e têm menos chance de sair da próstata. Os tumores com graus mais elevados, 4, 5, eles têm uma velocidade muito mais rápida e têm mais chance de sair da próstata. Então, os tratamentos também precisam ser mais assertivos, às vezes com combinação de tratamentos para a gente garantir o sucesso do tratamento. Mas, Fernando, e falando sobre a questão da hereditariedade, aquele que teve algum antecedente na sua família, o fato de um padrão genético, existe esse tipo de correlação para o câncer de próstata? Existe sim, sem dúvida. Quando a gente fala em termos de fatores de risco para o câncer de próstata, como para grande parte das doenças, existem os fatores modificáveis e não modificáveis. Então, o câncer de próstata vale o que vale para uma boa saúde como um todo. Então, se alimentar mal, estresse, mesmo fumar, tudo isso piora, aumenta o risco de câncer de próstata. Tem uma alimentação saudável, legumes, verduras, soja, isso tudo diminui proporcionalmente o risco de câncer de próstata. Manter um peso adequado, atividade física é super importante, né? Tanto para evitar, até para tornar o tumor, quando surge, com uma progressão mais controlável, a atividade física ajuda também. E a hereditariedade tem um papel, apesar de que, na grande maioria dos casos, o tumor não é hereditário.
A gente estima que em 10% das vezes os casos de câncer de próstata estão associados a uma hereditariedade. E a gente consegue hoje, seja pelo histórico da família, teve um pai, teve um irmão, teve um primo que teve câncer de próstata, e quanto mais pessoas próximas tiveram câncer, maior o risco. E hoje muitas vezes a gente consegue ter diagnóstico de mutações genéticas, de alterações genéticas. Hoje não é incomum, seja alguém que teve um câncer na família, faz um teste genético e detecta, e todos os parentes também são estimulados a testar para ver se tem uma mutação, ou às vezes as pessoas fazem testes genéticos para conhecer e saber se tem alguma alteração. Isso é uma prática relativamente comum hoje. Então, a gente tem pessoas que sabem que tem mutações genéticas e algumas dessas mutações aumentam o risco de câncer de próstata. Então, para essas pessoas, a gente faz um acompanhamento mais minucioso, mas isso, como eu falei, isso representa 10% dos casos ou das pessoas que vão apresentar um tumor de próstata. E 90% das vezes, a hereditariedade acaba não sendo o principal fator de risco.